Salmos 18, versículo 29. O salmista assim dizia: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Amém. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua igreja presente, pelos teus filhos, e que todos possam sair daqui edificados, abençoados, que a tua bênção possa ser inundada em cada coração. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Aleluia. O salmista dizia: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Em outra versão, diz: com a tua força posso atacar qualquer exército, com o meu Deus posso saltar muralhas. Nesse texto lido, nós queremos falar sobre desbaratando exército e saltando muralhas. Meus queridos, nós sabemos que os salmos são muito apreciados, os salmos são muito lidos por todos os crentes, e também por pessoas não crentes, não evangélicas, que gostam de ler salmos. Isso porque os salmistas, eles falam de suas angústias, eles falam de suas aflições, eles falam dos momentos e das situações adversas que estavam enfrentando. E ao falar sobre esses momentos difíceis, eles demonstram a confiança total no socorro divino e na certeza absoluta que Deus sempre estava ouvindo as suas preces. Nós sabemos que a palavra de Deus é um livro que retrata de forma incrível como o povo de Deus vem vencendo todas as aflições. Enquanto o crente vai servindo ao Senhor, enquanto ele vai cumprindo o seu papel de crente, fiel ao Criador, ele vai sendo consolidado, e a sua confiança em Deus, e a sua fé em Deus, vai ficando inabalável. Todos aqueles que são da fé e se lançam nos projetos divinos, foram capacitados por Deus para fazerem proezas para a glória de Deus. Os salmistas, eles afirmam, todos os salmistas, nas suas orações, nos seus louvores, e o salmista aqui, ele afirma que com Deus, ele seria capaz de desbaratar exército. Ele está afirmando que com Deus, ele pode saltar obstáculos, saltar muralhas. A primeira expressão fala de batalhas que nós temos que enfrentar, e a segunda expressão fala das barreiras que precisamos transpor. O Senhor pode e quer nos capacitar para que possamos vencer todos os desafios diários que surgem da nossa jornada cristã, com a ajuda do Eterno, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, nós poderemos ultrapassar qualquer barreiras que nos impeça a avançar. Então o salmista, ele diz de forma categórica: pois contigo desbarato exército. Irmãos, você foi chamado para desbaratar ou para atacar um exército. Sabemos que essa expressão fala de batalhas que nós temos que ultrapassar, que temos que enfrentar. O salmista revela que estava cercado por um exército, querendo intimidá-lo, mas o mesmo, ele está dizendo que ele não retrocede, ele entra no meio daquele exército para desbaratar e para atacar e para anular o seu efeito destrutivo. O salmista que escreveu esse salmo, Davi, ele tinha muita experiência de exércitos que ele teve que atacar, que ele teve que desbaratar, que ele teve que avançar
pensar, para eliminar as suas crueldades. Todo cristão, em algum momento da sua vida, você, sem dúvida, já se viu cercado por diversos tipos de problemas. Qual entre nós que, no meio de provas, de lutas, muitas vezes ficamos sem saber o que fazer, mas nesta hora nós olhamos para cima, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não tem nenhum crente que não passou por luta, que não passou por prova, que não passou por dificuldades. Nesta hora só existe uma saída: olhar para o alto e crer que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tem como correr, não tem aonde se esconder, não tem como fugir. Em todo lugar vai ter exército para ser atacado e muralhas para ser transposta. Então, meus queridos, você foi chamado, você está aí servindo ao Senhor. Saiba que aflições e angústias você poderá enfrentar no meio da caminhada cristã, mas você tem a graça do Criador, você tem o poder de Deus, você tem a unção de Deus, você é filho de Deus, você tem a fé em Cristo. Então você precisa entender que você não é um derrotado, você vai ser um vencedor. Exército, nós sabemos que fala de força, de estratégia, de unidade para alcançar o alvo, mas com Deus ao seu lado, todas as estratégias do inimigo, todas as estratégias que querem vir contra você, toda força e todo alvo do inimigo serão desbaratados, confundidos, porque você tem Cristo na sua vida. Em nome de Jesus, que o poder de Cristo, que o sangue de Jesus possa deixar você protegido, e o sangue de Cristo vai te proteger dos ataques infernais que querem destruir a tua vida. Protegido pelo Senhor e com Deus ao teu lado, todo o exército será desbaratado e maravilhas dos céus estarão acontecendo na tua vida, na tua jornada cristã, porque você está servindo a Deus, você é de Deus, você pertence a Deus, você clama por Deus e Ele é o teu socorro bem presente em todo momento. Meus queridos, você não pode temer. Desbaratar ou atacar um exército do mal nós precisamos ter discernimento de Deus para conhecer as artimanhas do inimigo. O inimigo usa diversas artimanhas, mas eu quero dizer para você: não temas. Você não pode temer. Deus te escolheu para atacar o exército do mal, esse exército que vem com toda a força para querer anular você na tua caminhada de fé. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai te dando graça, o Senhor vai te dando força, o Senhor vai te dando coragem, para que você possa, com a graça de Deus, com o poder de Deus, no nome de Jesus, destruir, esmagar e eliminar toda força contrária que quer impedir de você ser um crente abençoado, de você ser realmente um crente cheio de Cristo, cheio de fé, cheio do poder de Deus, cheio desta unção dos céus. Tenha cuidado, irmãos, porque o exército do mal, que precisa ser eliminado, ele tem suas estratégias. Por muitas vezes, esses exércitos, eles vêm disfarçado. Muitas vezes, esse exército, ele se infiltra no meio do povo cristão. Muitas vezes o inimigo usa pessoas, outras vezes pessoas, tem vezes de dentro do nosso meio ou também de fora do nosso meio. O inimigo usa diversas estratégias para tentar
destruir a tua fé, para tentar desanimá-lo, para tentar deixar você confundido, para deixar você sem força. Meus queridos, em nome de Jesus, olha para os céus, porque o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esses inimigos são aqueles que tramam de forma terrível o teu mal. Eles ficam articulando como desanimar você, como desmotivar você, como tirar você da peleja, como deixar você confundido, para você não ter mais fé, para a tua fé ficar confusa, para você ter uma fé cada vez minguando mais e mais, até você parar de servir ao Senhor. Mas em nome de Cristo, você vai desbaratar o exército do mal, você vai atacar, você não vai fugir, você não vai correr, porque maior é aquele que está contigo, e quem está contigo é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Criador dos céus e da terra. Sabemos que você precisa desbaratar com Cristo na tua vida, não é pela tua força, não é pelas tuas estratégias, não é pelas tuas ações, não é por aquilo que você pensa, mas é pelo poder de Deus na tua vida, é pela graça de Deus no teu coração, é pela boa mão do Senhor sobre a tua vida. Você vai conseguir desbaratar todo o exército do mal, que muitas vezes às escondidas, eles distorcem a verdade, mentem, caluniam, difamam, tentam de todas as maneiras induzir você a ficar anulado com a tua fé, anulado com as tuas forças. De toda maneira, eles fazem emboscada para você cair no laço do passarinheiro. Mas em nome de Jesus, o Senhor está contigo. Deus é o teu socorro bem presente, no meio de angústia, no meio de ataques, no meio de situações adversas. Olhe para cima, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse contexto de perigo, o salmista diz: com a tua força posso atacar qualquer exército, ou contigo entrei no meio de um esquadrão. Não é com a força própria sua, não é com a tua coragem própria, mas o salmista está dizendo: com a tua força, com o poder dos céus, você vai entrar no meio do exército inimigo, não será atingido. Você vai ver quem sabe 1000 cair ao teu lado, 10.000 ao outro lado, mas você não será atingido, se você está protegido pelo sangue do Cordeiro, se você tem Jesus na tua vida, se você serve a Ele. Você pode passar por momentos difíceis, você pode passar por caminhos estreitos, mas o Senhor é o teu socorro, Ele estará contigo, Ele jamais te desamparará. Nessa hora Ele te diz: eu te tomo pela tua mão direita e te digo: tu és meu, tu és do Senhor, e você vai vencer todo o exército que se levanta querendo anular a tua fé, querendo anular o teu louvor, querendo anular a tua crença na palavra de Deus. Meus queridos, você precisa em Cristo, em Deus, desbaratar os exércitos que se levantam, e todo momento vai ter estratégia do inimigo querendo barrar você, querendo impedir a tua caminhada, mas você vai marchando com passos firmes, você não vai retroceder, porque você é do Senhor, você é do Senhor, você não vai fugir, você não vai correr, você não vai se esconder, mas você vai para cima, em nome do Senhor. Assim como fez Davi, ele não correu quando viu o exército de Israel, quando viu o gigante Golias. Ele foi criticado, ele foi zombado, mas ele disse: eu vou até ti, não com as minhas habilidades, mas eu vou a ti em nome do Senhor do exército. Há um exército maior, que é
o exército de Deus que está sobre você. Certa feita, o moço Geazi, o moço de Eliseu, ele saiu cedo, se acordou cedo e olhou, foi lá fora da casa. Quando ele olhou, a casa estava rodeada de um grande exército do inimigo. Havia um batalhão cercando a casa para prender Eliseu. O moço correu para dentro da casa, gritando e dizendo: meu pai, meu profeta, nós estamos mortos, porque há um exército que está atacando, há um exército que veio nos prender, a nossa casa, tudo está rodeado com um grande exército. E Deus disse para o moço: calma. E o Eliseu orou e disse: Deus, abra os olhos do moço. E quando os olhos do moço foi aberto, os olhos da fé, o moço agora viu carros e cavaleiros, viu que o exército de Deus era muito maior que o exército do inimigo. Eu sei que tem exército todo dia se levantando, querendo atrapalhar a tua fé, querendo atrapalhar a tua caminhada, mas pela fé, em nome de Jesus, que você possa ver pela fé e ver que maior é aquele que está contigo, maior é o exército de Deus, maior é Deus que está ao teu lado para te proteger, e o inimigo não vai conseguir tocar em você, se você estiver lavado pelo sangue precioso do Cordeiro. Mas o salmista também diz: com a tua força, eu também salto muralhas. Ele diz: contigo desbarato o exército, mas com o meu Deus salto muralhas. Com o meu Deus eu posso saltar muralhas. Meus queridos, você precisa não só desbaratar os exércitos, mas você precisa saltar as muralhas. Todo dia tem muralhas, todo dia tem obstáculos que surgem na nossa caminhada, querendo fazendo com que a nossa caminhada seja impedida. Você precisa transpor as barreiras, você precisa transpor os obstáculos que querem impedir a tua caminhada de fé. Os obstáculos sempre existirão e sempre vão existir, e são inerentes à vida do ser humano, desde a sua criação, desde que o homem esteve na terra. Sempre houve obstáculos que precisaram ser ultrapassados. Às vezes são problemas que você não imagina de onde vem, são obstáculos, outras vezes obstáculos de ordem físicas, outras vezes são de ordem física como doenças, outras vezes são tristezas, perda de um ente querido, são angústias, são aflições e quem sabe até depressão. São muitos males que surgem na nossa caminhada. Outra vez pode ser obstáculos de ordem material, um desemprego, perdas materiais, perdas financeiras, as finanças em colapso, negócios que não conseguem deslanchar, ou outros problemas nesta área. São obstáculos que precisam ser transpostas. Você precisa transpor esses obstáculos em nome de Jesus. O salmista está dizendo: com Deus na minha vida, eu vou transpor essas muralhas, eu vou transpor esses obstáculos. Também, quem sabe, pode ser obstáculos, muralhas de ordem emocional, de ordem sentimental, um problema no casamento, um problema familiar, ou outras nessa questão de relacionamento, como também pode ser obstáculo na área espiritual. São pessoas que não conseguem ter uma plena comunhão com Deus, não conseguem ter uma vida espiritual equilibrada e vive como ondas do mar, um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Mas em nome de Jesus, com Jesus na tua vida, você vai transpor as barreiras, você vai transpor os obstáculos, você vai transpor as muralhas. Davi, ele falava com muita segurança, ele falava com muita propriedade, porque ele teve que transpor muitas muralhas para alcançar as vitórias diante dos seus inimigos.
Então, meu querido, para transpor as muralhas, você precisa colocar a fé. Fé é para ser exercidas, e muralhas é para ser ultrapassadas. Em nome de Jesus, exerça a sua fé, e você vai transpor muitas muralhas que surgiram na tua caminhada, e querem deixar você parado, paralisado, sem ação. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Israel, através de Moisés, mandou 12 espias para espiar a terra e trazer um relatório. Mas quando eles trouxeram o relatório, 10 ficaram impactados com as muralhas que eles viram. E aquelas muralhas pareciam que iam crescendo, que eles vieram dizendo: é impossível nós transpor as muralhas, porque as muralhas vão até os céus. Era um exagero, mas eles estavam tão medrosos, tão apavorados, que eles viram as muralhas de forma intransponíveis. Mas, meu querido irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Você tem que fazer o papel e estar do lado de Josué e Calebe. Eles falaram: tem muralhas sim, as muralhas são altas sim, mas Deus vai nos colocar no outro lado. Deus vai fazer com que essas muralhas sejam nada, essas muralhas vão ruir. Foi Deus que falou, foi Deus que disse que daria para nós, e nós vamos transpor todas as muralhas. Ainda que muralhas surgiram na sua vida, e você olha e diz: é impossível. Realmente, humanamente falando, é impossível você transpor essas muralhas, mas você não vai na tua força, você não vai na tua coragem, você vai em nome do Senhor dos Exércitos, na força do Senhor. Ele vai te pegar e colocar do outro lado. Os obstáculos vão cair por terra, as muralhas vão cair por terra, porque você é do Senhor, você é do Senhor, você é do Senhor. Nenhuma muralha poderá impedir os objetivos de uma pessoa que tem Deus na vida. Nenhuma muralha poderá impedir a caminhada de quem decidiu a sua vida ao lado de Cristo. Nenhuma muralha poderá impedir os objetivos daqueles que servem a Deus e têm vida em comunhão com o Senhor. Deus te capacita para que você possa vencer todos os desafios diários, com a ajuda do Eterno, com a ajuda do Espírito Santo, com o poder de Deus, com o poder de Cristo. Você vai ultrapassar qualquer muralhas. Nada pode impedir uma pessoa fiel a Deus, que deposita a sua confiança no Senhor, de avançar sem temer os obstáculos que surgem na caminhada de fé. Em nome do Senhor, não pare, continue marchando, porque o Senhor vai te colocar do outro lado. Esse obstáculo, essas muralhas, todos esses problemas que surgiram não vão impedir a tua caminhada, porque a vitória é tua em nome do Senhor. A vitória é tua em nome do Senhor. Irmãos, diante das muralhas e obstáculos que surge nessa caminhada de fé, nenhum crente pode ficar olhando e ficar somente vendo as impossibilidades. Impossibilidades existem muitas, são muitas impossibilidades que surgem na nossa caminhada, mas você não vai ficar olhando para as muralhas. O problema dos espias de Israel é que eles ficaram olhando para as muralhas e olharam para eles. Eles olhavam para as muralhas e olhavam para si próprio. Aí é impossível vencer, porque você olha as muralhas, cada vez elas vão ficando mais altas, e você vai olhando para você vai se sentindo insignificante. Foi o que eles olhavam as muralhas e olhavam para eles, e daqui a pouco eles estavam se achando como gafanhotos. Mas você olha para as muralhas e você não vai olhar para você olha para as muralhas, para os problemas, mas você olha para aquele que fez os céus e a terra. Você olha para Deus, que é
maior do que as muralhas, que é realmente o teu socorro bem presente. Cada vez que você vê um problema, não volte a olhar para você. Se você olhar para você, você vai realmente dizer: eu não posso, eu não vou conseguir, eu não tenho força, não tem jeito, será o meu fim, será a minha ruína. Mas se você olhar para o problema que surgiu na tua frente e olhar para o Senhor, Criador dos céus e da terra, você vai dizer: eu posso em Deus, eu posso, em Cristo eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, diante de todas as muralhas que surgem, diante de todos os problemas, você não fique apenas olhando para as muralhas, olhe para as muralhas e olhe para Deus. O problema dos espias é que eles olhavam para as muralhas e olhavam para si mesmo, enquanto Josué e Caleb, eles olhavam para as muralhas e olhavam para Deus. E eles falaram para Moisés, e eles trouxeram um relatório: as muralhas são grandes sim, lá tem gigantes sim, as muralhas são fortes sim, mas Deus prometeu que vai nos levar à terra prometida. Foi Deus que prometeu, porque eles olhavam para Deus. Então, irmão, não fique olhando para você. Cada vez que você olha para você, é claro que com as suas forças você não vai conseguir vencer nenhuma muralha, você não vai transpor nenhum obstáculo, você vai ver a tua ruína. Mas em nome de Jesus, o obstáculo está aí. Pode olhar para o obstáculo, mas também não fique só olhando para o obstáculo. Levante os teus olhares. Levanta os teus olhares, levanta os teus olhares. Foi o que fez o salmista, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele disse: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele olhou para os montes, mas ele não ficou só olhando para os montes. Se ele ficasse olhando para os montes, ele iria ver obstáculos intransponíveis, mas ele olhou para o monte e foi levantando o olhar, até dizer: ah, sim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor. Humanamente se torna impossível transpor as muralhas que aparecem, querendo impedir a nossa caminhada de fé, querendo impedir a paz na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios, querendo impedir as nossas conquistas. São muitas muralhas que nós encontramos pela frente, querendo nos desanimar, destruir, desfazer os nossos projetos, desfazer os nossos sonhos, destruir aquilo, os nossos alvos, as nossas metas. Mas em nome do Senhor Jesus, você vai ser um vencedor. Davi viveu essa época em que as cidades eram protegidas por fortes muralhas intransponíveis, mas ele conseguia vencer e entrar nessas cidades, porque Deus era o Deus socorro bem presente na vida de Davi e seu exército. Ele comandou muitos combates e venceu as barreiras, porque ele fazia de Deus o seu escudo e o seu socorro bem presente. E você tem que fazer o mesmo. Você tem que ter o Deus que você serve como teu escudo, como teu Senhor, como teu objetivo. Com Deus no controle da sua vida, você vai superar quaisquer barreiras. Com Deus na tua vida, sejam qualquer muralhas que surgem, sejam as muralhas do medo, da mentira, da calúnia, da difamação, das injustiças, das perseguições, você vai vencer, porque Deus é o teu socorro bem presente. Naquela época, as muralhas eram realmente um grande empecilho para os guerreiros antigos, mas eles enfrentavam. E assim, meus irmãos, em nome de Jesus, com Deus ao teu lado, você vai ser vitorioso para atacar seus inimigos. Então vença em nome de Jesus. Você não vai vencer com a tua força, você vai vencer porque Deus está contigo. Ele é o teu socorro bem presente. Com fé em Deus é que você vai realmente
permite atacar o exército e saltar muralhas. Embora possa surgir grandes muralhas para querer impedir a tua bênção, para impedir a tua vitória, mas com fé, com confiança, com dependência em Deus, você vai ter força suficiente para saltar essas muralhas e chegar do outro lado, obtendo significativas vitórias e cantar o hino da vitória, porque Deus é o teu socorro bem presente. Na nossa caminhada com Jesus, nós temos que ultrapassar o tempo todo barreiras, temos que transpor as muralhas. Foi Jesus que disse: cada um tome a sua cruz e negue-se a si mesmo e siga-me. Tanto Davi como o povo judeu precisaram derrubar e transpor grandes muralhas para alcançar as vitórias sobre os inimigos, e não vai ser diferente conosco. Nós temos que transpor essas muralhas, as muralhas que surgem na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração também, e muitas vezes na nossa caminhada. Não há como transpor as muralhas ou fortalezas da mente, experimentar a vontade plena do Senhor, se nós permanecermos com os nossos pensamentos próprios, com pensamentos rígidos, cativos ou negativistas. Quantas pessoas que estão apenas no seu achismo: eu acho que é dessa maneira e tem que ser da maneira que eu acho. Não é da maneira que você acha, é da maneira do grande eu sou. É Ele que sabe todas as coisas e Ele vai dar-te a vitória. Existem inúmeras muralhas que precisam ser ultrapassadas, que você precisa transpor para viver e experimentar o extraordinário de Deus na tua vida. Irmãos, quantas pessoas estão acomodadas, mas em nome de Jesus, saia dessa acomodação e venha transpor os obstáculos que surgem na tua caminhada. Outras muralhas são as muralhas da incredulidade. Até tem crente hoje que não está crendo mais em nada, não crê em cura, não crê em milagre, não crê na volta de Cristo, e alguns estão até duvidando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Meus queridos, em nome de Jesus, não deixe o inimigo enfraquecer a tua fé, mas vença o inimigo e venha transpor todos os obstáculos que surgem na tua caminhada. Existem muralhas de medos e complexos. Quantas vezes nós estamos vendo crentes complexados, crentes com medo, estão como Gideão, cheio de complexos na vida. Gideão dizia: é impossível eu vencer esse exército, é impossível transpor esse problema, porque eu sou o menor da casa, a minha família é a menor da casa, não vamos conseguir. Mas Deus foi animando, Deus foi motivando, e Gideão teve um momento que ele passou a enxergar não com os olhos negativistas dele, não com aquele complexo de inferioridade, mas ele colocou tudo nas mãos do Senhor, e assim ele teve a grande vitória sobre os midianitas. Você olha para você pode achar o menor, você pode achar inferior a outrem, você pode achar incapaz, mas meu querido, não é com a tua força, não é com a tua estratégia, não é porque você é o menor. Eu quero lhe dizer que Deus é especialista em usar o menor. O que você precisa é colocar tudo nas mãos do Senhor, porque se você colocar nas mãos do Senhor, essa dependência do Senhor vai te dar vitória contra o inimigo e vai te dar força para transpor as muralhas. Permita Deus alterar, permita Deus transformar, permita Deus agir, a maneira que você pensa, a maneira que você imagine, que você possa buscar toda a verdade em Cristo, e você vai ser vitorioso. Para atacar um exército, para saltar muralhas, você precisa ser cheio de Deus. Seja cheio de Deus, com a vida cheia do Espírito Santo, você vai desbaratar exército, e você vai transpor muralhas.
esteja disposto a servir a Deus, disposto a ser um instrumento nas mãos do Senhor, disposto a dedicar a vida à obra de Deus. Para atacar exército e saltar muralhas, tem que ser vigilante, tem que ser sóbrio. Isso fala de ser cuidadoso, ser atento, ser prudente, ser equilibrado, ter domínio próprio. Para transpor muralhas, você precisa dar ouvidos à voz de Deus. No deserto, uma geração inteira pereceu, porque não deram crédito à voz e aos conselhos vindo diretamente do Senhor. Para você transpor muralhas e desbaratar exército, você tem que ouvir o que Deus está falando, você precisa ouvir o que Deus está ensinando, você precisa ouvir a voz de Deus. Eles ouviram a voz de Deus, depois que aquele povo todo, aquela geração foi dizimada no exército, veio uma outra geração, e aquela geração ouviu a voz de Deus, e fizeram o que Deus mandou, principalmente ali na conquista, para entrar em Jericó, uma cidade cheia de muralha. Eles ouviram a voz de Deus. Deus disse: agora não é hora de atacar, é hora de dar volta nas muralhas. E eles deram voltas, 1 dia, 2 dias, 6 dias, no 7º deram 7 voltas. Eles ouviram a voz de Deus. Depois nós vemos de ouvir a voz de Deus, eles também tiveram aquele momento de ouvir a voz de Deus, mas também de esperar. Eles tiveram que esperar um momento. Eles queriam já atacar, mas eles começaram a esperar o momento, e o momento não é agora, vocês vão dar mais uma volta. E eles foram esperando o momento certo, e o momento certo foi quando terminou a 7ª volta. Então eles receberam a ordem para tocar as trombetas, para gritar, e as muralhas vieram ao chão. Isso porque eles ouviram a voz de Deus e souberam esperar. Mas por último, eles souberam louvar, eles tocaram as trombetas. As trombetas eram um momento de regozijo, era um momento de alegria, era o prenúncio de alguma coisa, e ali estava sendo o prenúncio da vitória que Deus estaria dando sobre Jericó. E assim, irmãos, as muralhas vão ser ultrapassadas na tua vida, quando você louvar, quando você adorar, quando você bendizer o nome do Senhor. Chegou o momento que eles não precisaram fazer muita coisa, apenas cantar, apenas gritar, apenas louvar, apenas tocar as trombetas. Há esse momento que você vai louvar, que você vai adorar, que você vai bendizer ao Senhor, e com o teu louvor, com a tua adoração, em você bendizer ao Senhor, as muralhas vão ruindo-se, vão cair por terra, você vai ser colocado do outro lado. Não existe muralhas que resistam um homem, uma mulher que adora, que bendiga, que exalte, que glorifique, que magnifique o nome do Senhor dos Exércitos. Então, meu querido irmão, você está convocado para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, nos teus negócios, na tua família. Receba a vitória em nome do Senhor. Para finalizar, as muralhas serão ultrapassadas quando um verdadeiro louvor, quando uma verdadeira adoração sair da tua alma, sair do teu coração. O povo de Israel teve a grande vitória quando eles começaram a gritar, tocar as trombetas, louvar ao Senhor. Não é diferente hoje. Muitas vezes você ora e parece que não acontece nada. Mas quando você começar não só orar, mas bendizer, louvar, adorar, magnificar o nome do Senhor, você vai ver vitórias tremendas acontecerem na tua vida. A nação de Israel, o rei Davi,
também eles conseguiram muitas e imensas vitórias em transpor muralhas e desbaratar exército na sua jornada. O tempo todo eles passaram ultrapassando essas barreiras, porque eles louvaram, eles magnificaram o Senhor. A vida deles foi vida de transpor muralhas e desbaratar exército. Eu quero dizer para a igreja militante, a igreja de Jesus Cristo, a igreja lavada pelo sangue de Cristo, todo momento nós temos que transpor muralhas e desbaratar exército. É o tempo todo. Davi e Israel, eles conseguiam as vitórias, porque eles depositavam uma dependência total em Deus. Eles confiaram no Senhor. Quando você confia no Senhor, quando a tua dependência está nele, milagres começam a acontecer. Milagres vão acontecer quando realmente você colocar todas as coisas nas mãos do Senhor. O tempo de Davi já passou, o tempo de Israel já passou, é o tempo da igreja, é o teu tempo. Em nome de Jesus, que você possa transpor todos os obstáculos, todas as muralhas que venham surgir na tua vida, e que em nome do Senhor você possa desbaratar os exércitos do mal. Receba a tua vitória, receba a tua vitória, em nome de Jesus.